Dentre muitas coisas que podem te acontecer, e eu não vou falar numa ordem muito lógica, mas é um processo do qual você vai sendo submetido e, sem perceber, você vai sucumbindo a certos certos comportamentos, dos quais você vai se tornando muito vulnerável e fácil de dominação. Então, um dos primeiros movimentos que eu acredito que você vai sendo inserido sem perceber é o de odiar alguma personalidade. Odiar um prefeito, odiar um governador, odiar um jogador de futebol, odiar o presidente. Então você passa por uma lavagem cerebral, sem você perceber, você começa a criar antipatia por aquela pessoa. De um determinado ponto em diante, depois que você já está totalmente odiando, nada, absolutamente nada de bom que aquela pessoa faça, nada absolutamente de certo, de correto que ela faça, não importa o que ela vier a fazer, você estará sucumbindo àquele princípio ali de que você foi submetido de ódio. Não é mais a razão atuando, agora é só o sentimento e você não percebe. O negócio é muito meticuloso, existem estudos de Pavlov, de condicionamento, coisas ligadas aos russos, aos alemães. Tem também, se eu não me engano, Wilson, é um americano, depois eu confirmo o nome, agora está me fugindo um pouco. De estudos de comportamento que possam te conduzir a uma certa ideia da qual você não vai perceber que aquela ideia não é sua, que você já abraçou aquilo e você está agindo de uma maneira que você não agiria normalmente. Você é tomado por emoções das quais você não controla. E por mais que você estar pensando com uma ideia racional, com um princípio, com pontos ali que você consegue justificar, na prática aquilo não se comprova. É totalmente emocional. Você pode, inclusive, sem perceber, começar a ter uma certa ressalva ou até ressentimento para alguém que tenha conhecimento. Significa que, quando você estiver numa determinada situação em que você não consegue ter argumentos, você já está odiando aquela pessoa antes mesmo de você passar pela situação. Então, muitas vezes, você vai se deparar com alguém que tem algum conhecimento maior do que o seu para determinada área e você vai começar a evitar essa pessoa. Se for alguém, uma personalidade da política, por exemplo, você vai trocar de canal de TV, você vai começar a ignorar. Ao passo que o normal seria você reconhecer que aquela pessoa tem determinado conhecimento numa determinada área, seja um cientista, um político, um especialista em alguma coisa, e você começa a fugir daquele assunto. Não vamos confundir com o homem-massa que o Ortega y Gasset sempre está citando ali, eu vivo falando aqui no vídeo, que é do especialista que, por ser muito bom em direito, ele começa a acreditar que ele sabe de tudo. Ou que o cara é muito bom em contabilidade, ele começa a acreditar, ou em economia, que aquilo é suficiente para explicar o universo inteiro. Poucas matérias conseguem explicar muita coisa como a filosofia. O restante são muito específicas. Tem seu valor, tem seu respeito, mas você não construiria uma ponte com um psicólogo. Mas o psicólogo é excelente para saber de comportamento humano. Logo, a chance de você colocar um engenheiro para fazer um processo seletivo, com certeza terá menos efetividade do que um psicólogo. Cada um na sua área tem a sua importância. Quando o cara começa a utilizar disso quase como uma carteirada para justificar tudo que ele faz, esse é o homem-massa. Um outro ponto importante que você tem que tomar muito cuidado é sendo bombardeado com coisas que distorcem a realidade. Então são falsos especialistas, falsas entidades, pessoas falsas no sentido de que o fato de ser jornalista de uma revista X, ela não se torna autoridade, por exemplo, em filosofia. O fato dela trabalhar para uma revista de economia não a torna necessariamente uma autoridade em economia. Então, uma certa distorção da realidade, de você enxergar as coisas de uma maneira que não condiz com o que de fato é, ajuda aqueles manipuladores a te dominar por meio de uma outra ideia que não é aquela que de fato corrobore com a vida em si, né? Um dos outros
pontos muito utilizados são os pontos em que faz com que uma pessoa comece a se sentir vítima da sociedade, uma espécie de coitadismo. Olha, não tem talvez sentimento pior que alguém pode ter para si mesmo do que um sentimento de vitimismo. Aquilo acaba com a autoestima da pessoa, ela começa, sem perceber, a se colocar de fato como um ser inferior. E aí, claro, qualquer coisa que o Estado, que uma pessoa venha fazer, essa pessoa tende, ao receber algum benefício, a endeusar quem o fez, né? Então, aquele benfeitor, entre aspas, vira, na verdade, um controlador da pessoa. Outro ponto muito fundamental em que as pessoas não se percebem envolvidas em uma artimanha de controle por meio dos vícios, as coisas acontecendo por meio de vícios, vício em pornografia, né? Vício sexual, vício em drogas, em bebidas. Então a pessoa ali no começo acha tudo muito descolado, tudo muito legal, mas quando vai ver, a pessoa se torna vítima daquele comportamento e aí quem a controla é quem tem aquilo que ela quer. Se é sexo, ela fica controlada pelo sexo. Se é algum tipo de droga, ela fica controlada por aquilo, ou fica vítima aí do alcoolismo, do tabagismo ou algo do gênero. Então são questões físicas que merecem um certo cuidado. Podemos ficar muito facilmente vulneráveis à nossa vontade. Nessa sociedade de hoje, é muito comum ver pais, declarações de gente que diz que tem dificuldade de dizer não para os filhos. Quem passou por muita dificuldade na infância e na adolescência, ao ter filhos tem uma certa tendência a querer compensar a falta do que teve na infância e na adolescência com o próprio filho, sendo que muitas vezes, ou sempre, os filhos não têm nada a ver com aquela relação ou com aquele trauma. Então as pessoas ficam vulneráveis às vontades, mas isso acontece também depois de adulto. As pessoas querem fazer o que elas têm vontade, então os controladores tendem a tentar entender qual é a sua vontade de alguma coisa determinada e te controlar por meio dessas vontades. Numa determinada religião, que eu não vou falar o nome para não criar polêmica, o homem pode casar com 4 mulheres. Se ele fizer tal coisa lá numa determinada ação religiosa e vier a falecer naquela operação, prometem a ele 70 e poucas virgens, 72 virgens no paraíso. Então é uma religião de vontades. Você é manipulado por aquilo que você deseja. Estou respeitando a religião, mas é o que eu penso a respeito dessa questão da manipulação, certo? Cada um tem a sua, a religião é particular. Crenças, né? O Estado como Deus, como religião. Ora, quando uma ideologia subtrai a sua crença religiosa, seja no cristianismo, judaísmo ou alguma outra religião, alguma coisa terá que entrar no lugar. A nossa constituição física ou psíquica e física, psicofísica, vamos dizer assim, já está ligada a isso. Então você não substitui essa crença por algo superior do nada. Então se sai a religião, entra quem? O Estado? A ciência? Bom, enfim, você tem que ficar atento para não se deixar manipular por certas questões que, na verdade, os antropólogos, os marqueteiros sabem muito bem que você não vai conseguir escapar. Então você vai sendo moldado aí por dependências, né? Dependência de alguém, dependência do Estado, dependência química, dependência da sua própria vontade. Então eu quis aqui dar um apanhado geral sobre pontos que você pode prestar muita atenção a fim de que você não seja envolvido. Hoje as pessoas são viciadas em notícias. Eu vejo muitas pessoas acreditando que notícia é conhecimento. Notícia não é conhecimento. É importante você saber o que está acontecendo. O presidente acabou, por exemplo, agora há pouco, de dar indulto ao Daniel Silveira. É uma informação importante. Você vai lá, assiste ao noticiário, ok, mas isso não é conhecimento. Talvez você nem se lembre o que você viu no noticiário ontem, ou anteontem, ou há uma semana atrás. Então, muito cuidado, não confunda estar atualizado com alguns acontecimentos com conhecimento. É importante você acompanhar, mas gaste um tempinho do seu dia também lendo um livro, lendo alguma reportagem que realmente tem algum conhecimento técnico, científico, filosófico, político, religioso, para que você possa expandir as ideias e que você não fique tão dependente das coisas. Equilíbrio sempre é a palavra.
Muito obrigado pela sua atenção aqui no vídeo. Dê o seu joinha caso você tenha gostado. Não deixe de se inscrever caso não seja inscrito. Clique no sininho para receber todas as notificações. Ajude a circular boas informações, boas mensagens, que é o que a gente tenta aqui no canal. Se você não gostou de alguma coisa ou gostou, mande assim mesmo a sua mensagem que eu respondo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.